Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para dar sequência à pregação da palavra do Senhor. Hoje nós queremos estar falando com os irmãos, trabalhando o tema que fala transformado para ser transformado. Então veja bem, o tema é bem enfático, transformado para transformar. E o texto básico que nós vamos estar lendo agora é o texto de Romanos capítulo 12, os versos de 1 a 4. E eu quero chamar a sua atenção para a leitura desses versos, nós vamos estar lendo porque eles são muito importantes para nos dar o entendimento de todo o processo dessa palavra desta noite. E Paulo está sendo muito enfático nesses 4 versos que ele expõe aqui para a nossa meditação desta noite. Por isso eu gostaria de contar com a sua atenção, com a sua mente voltada para ouvir essa mensagem e refletir sobre ela, o que Paulo nos ensina através dela. Leamos a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Que o Senhor seja propício em abençoar a sua palavra nos nossos entendimentos. Querido, nós queremos chamar a sua atenção para uma reflexão nesses 4 versos. A primeira coisa que Paulo nos chama aqui a atenção é falando sobre os irmãos, fazendo um pedido, um apelo para os irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, como ele diz aqui, ou pelas misericórdias de Deus, e que se esforcem. Então veja bem, ele está pedindo, fazendo um apelo pelas misericórdias de Deus, pedindo para que se esforcem, ou se esforçam, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí ele fala: este é o culto racional de vocês. O que é um culto racional? O culto racional é aquele culto que você começa a planejar na sua mente, quando você está se preparando para adorar ao Senhor, para ir à casa do Senhor, para ouvir a sua palavra, para entender todo o propósito da palavra, para que você possa compreender qual é a razão do culto. Por que você está indo à casa de Deus para cultuar a Deus? Ou mesmo em sua casa, aquele momento que você tira para cultuar a Deus. Que tipo de culto você está prestando a Deus? Você parou para analisar a forma do culto que você está apresentando a Deus? É isso que Paulo está chamando aqui a atenção. Vou ler novamente para você prestar bem atenção. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se esforçam em sacrifício. Então, ele diz que é um esforço grande para fazer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que ele é esse sacrifício santo e vivo que é agradável a Deus? É o culto que nós prestamos ao Senhor. Aí ele vai falar: este é o culto racional de vocês. Então, queridos, o culto racional é isso, é você
prestar bem atenção naquilo que você quer apresentar para Deus, naquilo que você quer aprender de Deus, naquilo que você pode louvar e engrandecer o nome do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção. Agora veja o verso 2. Uma outra coisa que ele fala que aqui é muito interessante, que nós precisamos prestar atenção nisso. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amolde ao padrão deste mundo. O que ele quer dizer? Não tome a forma do mundo, ou não viva como o mundo vive. Aí ele vai continuar a palavra, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Então a sua mente, meu querido, tem que ser uma mente transformada, renovada, mudada. Em vez de você tomar os padrões do mundo, você tem que se padronizar ao estilo de Deus, à forma de Deus. É isso que Paulo está transferindo para nós aqui, fazendo esses apelos. E ele continua, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Olha, presta atenção. Para quê? Eu gosto muito dessa frase, para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeiro você precisa experimentar, depois comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o tipo de culto racional. Porque quando você começa a experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, aí você vai estar totalmente voltado para o culto racional. Por isso que Paulo estava chamando aqueles irmãos ali de Roma e chamando a nossa atenção hoje, em pleno século 21. Porque hoje nós temos muitos irmãos em Cristo Jesus, que infelizmente nós temos que falar isso, que às vezes vão para o templo ou os templos e ao chegar aos templos eles estão fora de controle, fora de sintonia com Deus. Ele não está voltado para Deus. Ele está presente, mas a sua mente está longe, em outras localidades. É isso que Paulo está chamando. Então esse culto não pode ser um culto racional. Ele não é um culto. Você não está prestando um culto a Deus que ele vai agradar do que você está falando, do que você está fazendo ali no templo. Aí Paulo então está mostrando que você está presente, mas se você não tiver com a mente transformada, você não vai estar cultuando a Deus. Você está presente, mas a sua mente está longe. E Isaías fala com isso, fala sobre isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isaías fala sobre isso. Então, meu querido, Paulo aqui estava reforçando essas palavras de Isaías lá no passado. E ele continua dizendo, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Mas outro apelo de Paulo, ninguém tenha de si mesmo um conceito maior ou mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, veja que Paulo fala, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, uma mente equilibrada, um conceito de Deus equilibrado, não exagerado, mas equilibrado. Então você tem que ter um conceito equilibrado. Aí ele continua falando, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A medida da fé que Deus lhe concedeu é através dela que você vai ter o conceito de quem é Deus. E qual é a perfeita, boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Enquanto você não tiver esse conceito equilibrado de Deus, você não vai conseguir entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Por isso, meu querido, que eu te chamei a atenção para que você possa prestar atenção nesse texto que nós estamos refletindo sobre ele. E agora nós vamos estar falando sobre o verso 4. Aí Paulo vai completar dizendo: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Nós temos vários membros do nosso corpo. Nós temos 5 dedos aqui nas mãos, em cada mão. Mas cada um tem a sua função. Todos não têm a mesma função. Cada um tem a sua função. E vai cada um na sua função trabalhar em conjunto. É isso que Paulo está dizendo. Às vezes tem muitos membros na igreja, mas nem todos têm a mesma função ou têm a mesma atitude de louvar a Deus. Cada um faz de uma forma diferente. Cada um louva de um jeito. Cada um prega de um jeito. Cada um fala de um jeito. Cada um adora de um jeito. Mas, sobretudo, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Não importa a forma que você adora, importa que você adore ao Senhor em espírito e em verdade. Porque se você adorar a Deus em espírito e em verdade, aí você vai conseguir entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso, meu querido, que Paulo quer nos ensinar através desta mensagem, desta palavra que nós estamos meditando agora. A transformação, meus queridos, é uma das coisas mais importantes na vida de todo ser humano. E ninguém melhor para nos transformar, para nos dar o exemplo de transformação, do que o Saulo de Tarso, que depois passou que encontrou com Jesus, ele passou a ser chamado de Paulo. Mas antes o seu nome era Saulo de Tarso. Então Saulo é uma pessoa que realmente é um exemplo de transformação para nós entendermos o propósito de Deus na vida do ser humano. Então, como nós sabemos, Paulo foi um homem muito culto, mas faltavam algumas coisas para que ele pudesse entender o propósito de Deus para a sua vida. Vamos falar um pouquinho da sua biografia. É importante sabermos quem era ele, quem era Saulo de Tarso, né? A biografia de Paulo. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, hoje atual Turquia. No ano 5 da era cristã, ele era filho de judeus que gozavam dos privilégios da cidadania romana. Recebeu 2 nomes, Saulo em hebreu e Paulo em romano. Então nós temos 2 textos aí que falam sobre isso, e o primeiro texto está lá no livro de Atos, ele confirmando a sua cidadania. Nós vamos estar vendo agora, contemplando aqui na palavra do Senhor, Atos 16, o verso 37. Verso 37. Versos 37 e depois mais outros textos que nós vamos estar lendo. O verso 37 diz o seguinte: mas Paulo disse ao soldado: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-nos, ou livrar-se de nós? Certamente não. Venham eles mesmos e nos libertem. Então Paulo aqui estava comprovando a sua cidadania de romano. Aí o verso, no capítulo 21 de Atos, no capítulo 21, nós vamos encontrar Paulo falando novamente. Capítulo 21, verso 39. 21, 39. Veja o que ele vai dizer aqui. 21, 39. 29, desculpa. Então o comandante disse: eu
precisei pagar um elevado preço para minha cidadania. Respondeu Paulo: eu tenho por direito de nascimento. Então ele comprova a sua cidadania romana. Então comprova aí que ele era romano. E no capítulo 22, o verso 25, ele diz o seguinte: enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Aí novamente ele comprova a sua cidadania romana. E ali então eles não puderam açoitar Paulo por causa disso. Então, queridos, Paulo aqui tem duas cidadanias. Mais à frente nós vamos falar mais um pouco sobre isso. O pai de Paulo era membro da seita dos fariseus, uma das mais ortodoxas seitas judaicas. Ainda adolescente, foi para Jerusalém para estudar as escrituras e a lei oral, deduzida da lei de Moisés, transmitida verbalmente de uma geração para a outra, e regulava a vida cotidiana dos fariseus. Então essa lei era uma lei que era dos fariseus e ela regulava a lei de todos aqueles cidadãos. E Paulo então foi para lá para estudar e aprender essas orientações básicas do povo daquela época. Então Paulo precisava de entender todo esse processo. Paulo era um homem culto, que estudou na melhor escola da sua época, a escola de Gamaliel. De volta a Tarso, continuou os estudos para seguir a carreira rabina, alternando com o trabalho de tecelagem junto com seu pai. Então Paulo não foi só um estudante, ele trabalhou também. E aí nós vemos que Paulo, ele estudou, foi um cara muito culto, ele estudou na melhor escola da sua época, vamos dizer assim, a melhor faculdade da sua época, porque Gamaliel foi um dos maiores professores da época, muito famoso. Depois, numa outra oportunidade, nós falaremos mais um pouco sobre Gamaliel. Mas certo que Paulo estudou nessa escola com ele, porque ele era o melhor da época. Por isso ele foi para lá estudar e aprender sobre as leis, porque esse Gamaliel ele era instruído na lei, as leis lá do povo dele lá. Desde o ano 26, com os grandes eventos do cristianismo, com o anúncio do Evangelho, a morte e ressurreição de Cristo, as ideias cristãs se propagaram rapidamente, conquistando os judeus e os romanos. Então, quando começou a propagar a palavra do Senhor, do cristianismo, sobre Jesus e a sua morte, a sua ressurreição, então eles conseguiram chegar até essas pessoas, tanto os romanos como os demais. E eles então começaram a crer na palavra do Senhor. Agora vamos falar da cidade que Paulo nasceu. Tarso era um centro de cultura grega, uma cidade universitária que ficava próxima à costa nordeste, no mar Mediterrâneo. Então Paulo tinha dupla nacionalidade, hebreus e fariseus, como nós já falamos na primeira parte, mas vamos voltar novamente falando um pouco sobre isso, porque é importante saber. Então veja bem que em Romanos capítulo 11, o verso 1, Paulo diz o seguinte: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma, eu mesmo sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então ele está falando da sua nacionalidade, como romano, né? E mostrando aqui, querendo mostrar para nós que Deus não fazia acepção de pessoas. Então por isso que eu pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira alguma.
Deus não rejeitou o povo de Israel. Mas como o povo não acreditou, não deu crédito na palavra do Senhor, então ele abriu um espaço para que os demais, que não era da chamada, povo chamado povo de Deus, pudesse ter essa oportunidade também, que era os gentios. E em Filipenses, no capítulo 3, o verso 5, ele diz: circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Então, aí ele está mostrando a segunda nacionalidade dele, que era de fariseu. Então, meus queridos, é bom a gente aprender esses pequenos, as pequenas coisas que aparecem na palavra de Deus, porque a gente fica mais inteirado daquilo que a palavra nos ensina. Agora vem aí Atos 3, 6, também Paulo ainda falando sobre isso. Atos capítulo 23, ele vai falar aqui, 23 e o verso 6. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Então Paulo aí novamente usa de sabedoria para se livrar daquela condenação que eles estavam planejando contra ele. E aí ele mostra então a sua segunda cidadania como fariseu. Então, como um fariseu, ele não podia julgá-lo, não podia sentenciá-lo. Então, Paulo foi sábio e ali Deus estava orientando a ele para que ele pudesse então fazer as coisas corretamente, para que ele pudesse ser liberto para continuar a obra que ele tinha a fazer. Agora, Atos 22, 28, ele diz o seguinte: então o comandante disse: eu precisei pagar, novamente nós estamos repetindo aquela primeira parte, pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu tenho por direito de nascimento. Você pode se tornar cidadão de um outro país, mas você precisa lá se naturalizar. E aqui Paulo não. Ele era de nascença. Por isso que ele ali está explicando para aquele centurião que ele não precisou de comprar a sua nacionalidade, porque ele era de nascença. Agora vamos falar sobre a conversão de Saulo. Saulo, um homem culto, cheio de conhecimento das Escrituras, mas não sabia quem era Jesus e nem sua missão. Por isso tornou-se um grande perseguidor dos cristãos. Conforme nos fala essa verdadeira história, Atos 8, de 1 a 3. Então, Atos 8, de 1 a 3, vai falar sobre isso. Então, veja bem, aqui nós vamos estar lendo Atos 8, de 1 a 3. E ele diz aqui: naquela ocasião, desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançavam na prisão. Então veja aí está a primeira investida de Saulo contra o povo de Deus. Era um homem culto, era um homem sábio, mas ainda não tinha o conhecimento de Deus. Hoje nós temos muitas pessoas cultas, muitas pessoas sábias, muitas pessoas inteligentes
que ainda não conhece a Deus, não conhece Jesus, não sabe quem é Jesus, não sabe qual é a função ou a missão de Jesus. Ainda há muitas pessoas nos nossos dias, mesmo com tanta sabedoria que nós temos hoje nos nossos dias, mesmo com tantas orientações da palavra de Deus, ainda há muitas pessoas como Paulo, sem entender o propósito de Deus. Vamos mais adiante, ou além. Então, nesse episódio, podemos ver que o conhecimento intelectual, sem o conhecimento de Deus, tudo é inútil na vida do ser humano. Ele pode ter a melhor cultura, mas se ele não tem o conhecimento de Deus, ele é uma pessoa comum e natural, como os demais. A intervenção divina, vamos ver. Saulo, cheio de ódio no seu coração contra os cristãos, pede carta aos sacerdotes, às autoridades, autorização ao sumo sacerdote, para ir a Damasco para prender os cristãos que encontrasse pregando a palavra de Deus, como está lá em Atos 9, de 1 a 5. Só que Saulo não sabia e nem imaginava que estivesse perseguindo o Senhor Jesus. Ele não imaginava que ele estava perseguindo ao Senhor Jesus. Nós vamos ver esse texto para comprovarmos o que estamos falando. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando aproximava de Damasco, de repente brilhou a seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Então vejam, meus queridos, que Saulo, um homem culto, um homem sábio, um homem entendido das Escrituras, porque ele estudou como rabino, e o rabino era mestre da lei, então ele aprendeu com ele conhecia tudo sobre a lei, mas na sua mente ainda não tinha o entendimento de Deus. Ele ainda não sabia o que significava ser cristão, ele ainda não significava saber o que significava a missão dos cristãos, que era de pregar e de ensinar a palavra. E por isso ele tomou no seu coração como ódio contra os cristãos para perseguir os cristãos, como nós já vimos aqui nesse texto. Mas foi ali que ele teve um encontro que ele não imaginava, o encontro com Jesus. Agora, entendendo os propósitos de Deus. Então, presta atenção. Deus permitiu que Saulo fosse perseguir os cristãos em Damasco. O propósito. Deus preparou o encontro de Saulo com Jesus. Após o encontro com Jesus, Saulo recebe a primeira orientação que está em Atos 9 e o verso 6. Mas vamos falar do propósito. Então, veja bem. O propósito de Saulo ir a Damasco já foi um propósito de Deus no coração de Saulo. Deus colocou o ódio, permitiu que o ódio entrasse no coração de Saulo contra os cristãos, para que ele pudesse ir à cidade de Damasco com aquele propósito de prender os cristãos. Só que Deus tinha preparado Saulo para o encontro com Jesus. Veja como Deus trabalha. E naquele encontro com Jesus, quando ele ouve a voz de Jesus,
E ele pergunta, Senhor, quem és tu? Ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então aí nós vamos ver algo que o homem natural não pode compreender. O homem natural não pode compreender. Então, Atos 9, verso 6 diz: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Depois de Saulo ouvir a mensagem, ouvir a palavra do Senhor Jesus, ele diz, levanta. Jesus manda Saulo levantar. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que tu deves fazer. Então veja bem, meus queridos, que agora a história já mudou. Saulo agora já mudou a sua mente. A sua mente agora já foi transformada, já foi limpa, só naquele primeiro encontro com o Senhor. E aí nós podemos ver nesse capítulo 9, de 1 a 11, mas nós não vamos ler todo o texto, porque já lemos uma parte. Eu vou ler agora só o verso 11, que fecha aqui essa parte. E ele diz o seguinte, e o Senhor lhe diz, aí Deus dá uma missão a Ananias, e o Senhor lhe diz, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Então veja bem, agora Saulo não estava mais perseguindo, Saulo agora estava orando. Ele estava orando, pedindo ao Senhor misericórdia, talvez pedindo ao Senhor perdão pelo que ele estava fazendo de errado, a intenção que ele tinha de prejudicar os cristãos, achando que estava prejudicando só os cristãos, mas ele não estava prejudicando só os cristãos, ele estava prejudicando a Jesus. É isso que acontece com muitas pessoas ainda no nosso dia, meus irmãos, que às vezes se levanta contra os crentes, contra os cristãos, com raiva dos cristãos, e querem, de qualquer maneira, impedir que essa obra do Senhor seja consumada. Essa pandemia que está acontecendo, há muita coisa nela que está sendo orientada pelo inimigo, pelo diabo. O diabo não está satisfeito com a presença da igreja na face da terra, e ele quer de todas as mesas impedir que a igreja esteja em ação. Por isso há o decreto para que as igrejas fechem, porque as igrejas estando fechadas, não tem como pregar a palavra, a não ser como nós estamos fazendo aqui agora, através da internet, do YouTube, para que outras pessoas distantes possam ouvir a palavra. Isso é obra maligna, mas Deus vai destruir toda essa obra que o inimigo está preparando. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós estamos preparando uma mensagem para falar sobre isso. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então, queridos, vamos ver mais um pouco sobre a história de Saulo. Deus dá uma ordem a Ananias, e ele questiona com Deus. Deus diz, escolhi um adversário para ser parceiro e o seu porta-voz. Então veja bem como Deus trabalha, como Deus faz. Deus escolheu um adversário para ser seu parceiro e porta-voz. Vamos ver os versos 12, 14 e 15 que diz. 12, 14 e 15. Então presta atenção. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Aí Paulo estava orando. Ananias chega e impõe as mãos sobre ele e começa a orar sobre ele. Verso 13.
Respondeu Ananias. Aí foi Paulo vendo na visão. Ananias ainda não tinha chegado à sua casa. Isso foi só na visão. Aí Ananias responde para Deus. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Presta atenção no verso 14. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas veja a resposta de Deus. Mas o Senhor lhe disse: Ananias, vá. Deus exclamou, deu uma ordem. Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Propósito cumprido. Agora Ananias entendeu. Ananias falou: Senhor, mas esse homem é um homem perigoso. Deus disse: eu escolhi esse homem para ser o meu parceiro, o meu porta-voz. Agora veja o verso 15. Foi o que eu lembro agora. O verso 16. Deus promete uma dureza no ministério de Saulo. Então Deus promete sofrimento para o ministério de Paulo, agora já é Paulo. Como nós podemos ver agora no verso 16. E diz aqui, Deus falando com Ananias: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Veja, irmão, Deus escolheu Saulo para ser seu porta-voz, para ser seu parceiro na pregação da palavra, no ministério. Mas Deus promete o sofrimento. Por que Deus está prometendo sofrimento para Saulo? Para que ele pudesse entender o sofrimento que os outros haviam passado por causa dele. Ele consentiu na morte de Estevão, ele estava lá participando da morte de Estevão, porque estava pregando. Deus falou: agora ele vai saber o porquê Estevão sofreu. Agora ele vai sofrer também as mesmas coisas que os outros sofreram. Então, aí vamos ver o que diz aí. O verso 17 diz: então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, irmão, por isso. Porque Deus chamou um homem de qualidades, de coração duro, de coração perverso, coração maldoso. Agora Deus transforma esse homem num homem cheio, com o coração cheio do Espírito Santo. Deus precisava dele. E é assim que Deus faz com muitas pessoas, por mais ruim que seja a pessoa, por mais perversa que seja a pessoa, quando ele encontra com Jesus, Deus transforma, Deus muda a mente de todo o seu ser. Então, meus queridos, o tema transformado para se transformar é esse. Porque Paulo foi transformado para transformar outras pessoas. E é por isso que hoje nas nossas igrejas, muitos irmãos em Cristo Jesus ainda não podem transformar outra pessoa, porque ele ainda não foi transformado. Ele ainda continua a velha criatura. A sua maneira de agir não mudou. O seu ser não mudou. Ele não transformou. E aí as pessoas não podem ver nele transformação e não aceitam a sua palavra como transformação. Mas aqui com Paulo foi diferente. Foi transformado imediatamente e agora ele recebe toda a autoridade de Deus. Foi transformado, agora foi cheio do poder do Espírito Santo, como ele diz aqui. Cheio do poder do Espírito Santo. Então, meus queridos,
Deus tem grandes coisas para fazer na vida de muitos servos dele ainda. E uma delas é a transformação. Então, meu irmão, você que está ouvindo essa palavra, você que vai estar meditando essa palavra, então entenda que Deus quer que você tenha uma vida transformada, para que você possa prestar a Ele um culto racional, para que você possa chegar diante das pessoas e as pessoas te verem como uma pessoa transformada, uma pessoa diferente, uma pessoa de autoridade cristã. Então, Deus quer fazer isso na sua vida. Então, veja bem, após Ananias orar sobre Saulo, ele voltou a ver e foi imediatamente batizado, conforme está aí no verso 18, que diz: imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos, de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Então, à medida que ele abriu seus olhos, já convertido, agora vem o selo, o batismo, para completar a sua fé e lhe dá o direito para exercer essa missão. Então, queridos, como diz aí a palavra do Senhor, no verso 19 completa dizendo que Paulo passou por vários dias com os discípulos em Damasco. Verso 19 ele diz aqui: e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Agora Paulo já estava no meio daqueles irmãos. Aqueles irmãos que ele foi lá para destruir, aqueles irmãos que ele foi lá para prender, trazer para Jerusalém. Agora ele está no meio deles, aprendendo com eles as coisas maravilhosas que Deus faz através do seu povo. E logo começou a pregar. Então presta atenção nele, logo começou a pregar. A pessoa convertida é diferente da decidida. A convertida é usada imediatamente pelo Espírito Santo de Deus. Foi o caso de Saulo. E veja que diz aí o verso 20. Verso 20 diz o seguinte: logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Agora ele já passa a testemunhar. Agora já passa a testemunhar que Jesus é o Filho de Deus. Veja o verso 21. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos servos dos sacerdotes? Então o povo ficou perplexo com a mudança de Saulo. O povo não entendia o que está acontecendo. Se um veio para cá com uma outra finalidade, agora ele já voltou, está do outro lado. Agora que você que me ouve, não seja apenas um decidido batizado, e sim um convertido batizado, para que você seja usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, seja um cristão convertido, para que você possa ser usado pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso que hoje nós temos muitos cristãos que não têm alegria, não têm sabedoria para anunciar a palavra do Senhor. Não ganha outros para Jesus. Primeiro, porque ele ainda não foi convertido, porque ele não dá testemunho, porque ele não foi transformado. Então é preciso ser transformado para que possa haver mudança na vida dos outros. Paulo voltou a Damasco e ficou lá 10 anos. E neste intervalo, ele abriu algumas igrejas, segundo os comentaristas
segundo os comentaristas. De Damasco, Paulo foi à Arábia, e da Arábia ele voltou de novo a Damasco. Vamos aí em Atos 15, versos 36 a 41. Atos 15, nós vamos ver aqui agora já a história de Saulo trabalhando. Atos 15, de 36 a 41. Veja bem aqui o que diz a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Então veja bem, ele já está agora voltando para conferir as igrejas que ele já tinha pregado, tinha instalado como igreja. Verso 37 diz: Barnabé queria levar João também, chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Aí houve aquele desentendimento entre Paulo e Barnabé. E Barnabé aqui então diz o seguinte: tiveram um desencontro ou um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Aí ele passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então nós vemos aí, Paulo agora estava reforçando as igrejas que ele havia estabelecido, ou tinha implantado naquelas regiões. E foi um grande missionário, o Paulo, porque ele se converteu verdadeiramente ao Senhor. E quando o homem se converte verdadeiramente ao Senhor, ele faz muitas coisas, porque o Espírito Santo está ali acompanhando diariamente, dando sabedoria, dando poder e autoridade para fazer a obra do Senhor. Deus, meus queridos, não faz acepção de pessoas. No caso de Saulo, Deus poderia ter punido ele por causa da perseguição contra os cristãos. Mas Deus tinha um plano para a vida dele. Através dele, muitas almas foram salvas. Então, é o que Deus quer fazer com você, que me ouve agora. Ele quer te salvar para que, através de você, outras pessoas sejam salvas. Então venha a Cristo agora e seja um parceiro dele, ganhando outros para Jesus. Faça isso agora e seja feliz com Jesus para sempre. Então, meus queridos, essa é a palavra do Senhor. Transformando para ser transformado. Então você precisa ser uma pessoa transformada para que você possa transformar outras pessoas em verdadeiros cristãos. Se Saulo, com toda a sabedoria que ele tinha, se ele não tivesse tido um encontro com Jesus, não tivesse sido transformado, ele não teria uma vida de sabedoria como ele teve. Ele não teria ganho tantas almas para Jesus como ele ganhou. Mas por que isso aconteceu? Porque ele foi transformado e transformou muitas almas em cristãos, trabalhadores e ganhadores de almas para Jesus. Que o Senhor possa estar te abençoando e te dando o entendimento dessa palavra. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar orando ao Senhor para fechar esta palavra desta noite, dessa hora, e que você possa refletir nessa palavra bem cautelosamente, para que você possa entender todo o propósito de Deus. E depois de você ler essa mensagem, você transmita a outras pessoas, também divulga a outras pessoas
Assine também o nosso canal para que essas mensagens possam expandir para outras áreas do nosso Brasil, para alcançar outras pessoas necessitadas da palavra de Deus. Vamos estar falando com Deus. Deus amado, Deus querido, nosso Pai Celestial, mais uma vez obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nos mostra que quando o Senhor olha para alguém e que vê nele algo interessante que possa servir ao Senhor, o Senhor muda, o Senhor chama e muda e transforma. Assim como o Senhor fez com Saulo. O Senhor permitiu que ele fosse perseguir os cristãos com um propósito dele encontrar com Jesus ali na estrada de Damasco. E ali houve aquele encontro e a transformação. E aí nós conhecemos e vemos a história de Saulo através das Escrituras, como ele foi útil à obra do Senhor, como ele ganhou almas para o Senhor. Ó Deus, continue abençoando o teu povo, transformando os teus servos, para que eles possam ser ganhadores de alma, Pai. Nós rogamos-te em nome de Jesus. Esteja abençoando a tua igreja em toda a face da terra, meu Senhor, e dando despertamento para o teu povo. E que essa pandemia não seja um empecilho para que o teu povo seja enclausurado e não venha fazer a obra do Senhor. Nós te rogamos as tuas bênçãos em o nome de Jesus. Amém.